Olá, galera! Estamos aqui em mais uma aula de gramática, certo? Nós vamos hoje para a aula 12 de vocês, do livro 3, e vamos abordar as principais regras de concordância nominal. Eu quero que você, aluno, principalmente do terceirão, que vai fazer o Enem, preste muita atenção nessas regras, porque é muito comum o aluno, devido a um desvio de concordância nominal, ele perder 20 pontos na competência 1. Eu conheço muitos alunos que poderiam ter tirado 1000 na redação, porém, devido a um desvio de concordância, que eu vou mostrar depois a vocês, acabou perdendo 20 pontos. Então, atentem a essas regras de concordância nominal. Lembrando que na aula passada foi trabalhada a questão da colocação pronominal voltada para a próclise. Então, essas aulas 11 e 12 são importantíssimas para o bom domínio da escrita formal da língua portuguesa e para que você receba aí uns 160, 180 ou 200 na competência 1 da redação do Enem. Então, vamos lá. Quando nós falamos em concordância, nós estamos nos referindo, nesse caso, a nominal, a concordância de adjetivos, substantivos, pronomes e artigos. A regra básica de concordância afirma que o substantivo, ele deve concordar com o adjetivo e com o pronome a que ele se refere. Eu vou colocar aqui uma frase simples para vocês, observem bem. A letra das canções reflete o estado de espírito do autor. Primeiro ponto, você precisa ver quem é o sujeito oracional e, nesse caso, sujeito na sintaxe, na morfologia substantiva e observar a palavra ou as palavras a que ele se refere. Então, primeiro ponto, galera, a pergunta é: o que reflete o estado de espírito do autor? A letra. Então, quando eu digo a letra, letra se torna, nesse caso, o sujeito. Ora, e aí você pergunta assim, professora, e a expressão das canções que está no plural? Prestem bem atenção. O que reflete é a letra. Porém, não é qualquer letra. Não é a letra de uma poesia, não é a letra, por exemplo, de uma propaganda, não é a letra de um ditado popular. É a letra das canções. Aqui eu vou ter uma expressão que especifica a letra, que neste caso nós vamos chamar, tá, de uma expressão especificadora. Ela especifica, ou seja, é um que nós chamamos de determinante. Porém, os substantivos, eles precisam estar próximos, concordando com o núcleo do sujeito, que nesse caso aqui é a letra. Então, se por exemplo você escrevesse a letra das canções refletem, porque você achava que concordaria com canções, você estaria errando. Por quê? Porque nesse caso você estaria concordando com o determinante e não com o núcleo do sujeito. E aí nós vamos ter o artigo, por exemplo, nós vamos ter substantivos que automaticamente precisam estar concordando entre si. Então, isso aí mostra que palavra precisa se concordar em gênero, em número, se for verbo, em pessoa. Então, é necessário você atentar para essas situações. O que é que eu quero com a aula de hoje? Eu quero mostrar para vocês as principais regras de concordância nominal, principalmente aquelas com os desvios mais comuns para a redação do Enem, certo? Então, eu quero abordar aqui com vocês a primeira regra relacionado ao bastante. A pergunta que eu faço para você é: bastante pode ir para o plural? Você tem o hábito de dizer bastantes pessoas na fila do banco? Venderam nesse período bastantes máscaras de proteção? Eu já tomei bastantes remédios e não fiquei boa. Você tem o hábito de fazer isso? Por que eu estou perguntando? Porque o bastante, ele acaba por ficar geralmente no singular, quando em algumas situações, de acordo com a regra, ele deveria ir para o plural.
Então eu quero fazer para vocês a diferença do seguinte. Professora Lília, quando é que bastante pode ir para o plural? Quando é que ele permanece no singular? Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Você vai ter que observar a ideia. Prestem bem atenção. Quando o bastante indicar modo ou maneira, prestem bem atenção, quando ele indicar modo ou maneira, ele não pode ir para o plural. Ele não se flexiona, tá? Não se flexiona. Ok? Quando o bastante indicar quantidade, nesse caso, você vai ter que observar a palavra que ele se refere e, nesse contexto, ele se flexiona. Então, vamos entender aqui o seguinte. Bastante. Quando indicar modo ou maneira, não pode ir para o plural. Quando ele indicar quantidade, se essa quantidade for mais de um, automaticamente eu vou ter que dizer bastantes. Então, vamos colocar o seguinte aqui, olha só, galera. Bastantes alunos assistiram a aula. Olha só, vou usar outro bastante agora em um outro contexto. Assistiram a aula bastante concentrados. Então, vamos lá? Olha só, 2 vezes eu utilizei o bastante e se você for observar, em um ele foi pluralizado e no outro ele permaneceu no singular. Então, vamos analisar essa diferença. Bastantes alunos. Foi somente um? Não. 2 ou mais. Então, neste caso aqui, o bastante está indicando quantidade. E se ele está indicando quantidade e a palavra a que ele se refere está pluralizada, que no caso aqui é alunos, então ele obrigatoriamente vai para o plural. Então não se esqueça, bastante, quantidade mais de um, pluralizado obrigatoriamente na língua portuguesa. Bastantes alunos assistiram à aula. Opa! Ainda vamos ter aí aula de crase, né? Mas é só para lembrar, fazendo uma observação importante, que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto, ele exige a preposição a. Então, essa crase, no caso o acento grave aqui, é obrigatório. Assistiram a aula bastante concentrados. Aí eu te pergunto, concentrados é quantidade? Não. Concentrados é o que, galera? Modo. A maneira como os alunos assistiram a aula. De modo concentrados. Então, como o bastante aqui está ligado à ideia de modo, ele não pode ir para o plural. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Você está lá construindo uma redação e você coloca: o Ministério da Educação precisa criar bastantes mecanismos tecnológicos para abranger bastantes alunos de área rural e área urbana. Entendeu? Eu também posso dizer, minhas amigas ficaram bastante emocionadas com o filme. Nesse caso, emocionadas é modo ou maneira. Uma outra regra que eu quero mostrar a vocês hoje, além do bastante, é a questão relacionada ao meio. Atenção, meninas! É muito comum a mulher ela acabar por dizer meia triste, meia angustiada, meia estressada. Pela norma padrão estará equivocada, é um desvio de concordância nominal. Por quê? Observem bem, nós vamos ter 2 situações. O meio
ou ele permanece no masculino, como ele também pode ir para o feminino. Qual é a diferença? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Só você observar. Quando o meio indicar metade, ele flexiona. Meia grade de cerveja, meio litro de champanhe, metade. Quando o meio indicar modo ou maneira, ele não se flexiona. Não pode se flexionar. Por isso que é incorreto, menina, você acordar indisposta e dizer que hoje você está meia preguiçosa. Porque se você disser que você está meia preguiçosa, é a metade da preguiça. Então quer dizer que você está preguiçosa de cima para baixo, mas do meio. De cima, né, você não está preguiçosa, mas para baixo você está preguiçosa, ou seja, metade. Então é incorreto nesse sentido. E outro detalhe, a expressão correta é meio-dia e meia, porque é a metade da hora, certo? Então vamos observar aqui alguns exemplos, galera. Olha só. A moça, meio abalada, pediu ajuda aos policiais. Olha só, galera. A moça meio abalada. Não pode ser meia, porque aqui nesse caso é o estado do sujeito, do núcleo do sujeito que é moça. Então, apesar de moça ser feminino, mas meio não pode nesse caso ir, porque está indicando modo ou maneira. Professor, e se fosse as moças? Permaneceria no masculino. As moças meio abaladas, observem bem que as vai para o plural, moças vai para o plural, abaladas vai para o plural. Mas o meio, nesse caso, permanece invariável, não se flexiona. Diferente de dizer que a galera tomou meia grade de água. Cerveja faz mal à saúde, tá? A galera tomou meia. Por que nesse caso agora é meia? Porque concorda com grade e a metade da grade. Metade daquela quantidade. Então, resumindo rapidamente, bastante pode ir para o plural? Sim, quando ele indicar quantidade. Se for dois ou mais, automaticamente ele concordará com o substantivo a que ele se refere. Bastantes crianças bagunçaram na rua a tarde inteira. Essas crianças ficaram bastante cansadas após a brincadeira. Certo? Meio, metade, concorda com a palavra que se refere. Modo ou maneira não se flexiona, é considerada a palavra invariável da língua portuguesa. Nós vamos agora para mais dicas e regras de concordância nominal.